Eu vou começar aqui. Na aula passada, a gente estava falando de alguns gráficos básicos de estatística, tá? E a gente falou do histograma. O histograma, né, lembrando, ele sempre vai estar associado a uma tabela de frequências, tá? Então, em cima de uma tabela de frequências, você vai calcular o que a gente chama de densidade, que nada mais é do que a proporção de cada classe, né, ou a frequência relativa de cada classe, dividida pela amplitude de cada classe. Quando você faz isso em cada uma das suas classes, você gera a sua densidade. E depois você faz o gráfico com as barras, todas elas, né, grudadas uma nas outras aqui, você não deixa nenhum espaço entre elas, certo? Para parecer que realmente você está analisando uma medida contínua, né? E na altura aqui no eixo Y, você vai colocar as densidades. O resultado desse gráfico de barras aqui no formato de histograma, usando densidades, é que ele fica com área 1, ou seja, a área de cada uma das barras aqui representa uma frequência relativa, e se você somar todas elas, você vai ter uma área igual a 1, certo? Então, eu comentei com vocês que quando você faz um histograma usando densidade, você pode ter intervalos de classes de tamanhos diferentes, que isso não vai dar problema, certo? Essa daqui, que está aqui, é a verdadeira distribuição de frequências, né? E não só de frequências, como a gente chama isso de distribuição dos dados, tá? E a gente está, nesse exemplo aqui, com uma barra mais grossa, porque essa aqui foi o caso em que a gente juntou a frequência que tinha na classe de 80 a 90 com a classe de 90 a 100. Se você fizer com densidade, não tem nenhum problema ela ter classes com tamanhos diferentes. Mas se você fizer com frequências relativas ou com frequências, você não pode ter tamanhos de classes diferentes. As amplitudes das classes têm que ser sempre as mesmas se você não estiver trabalhando com densidade. Esse foi o alerta que eu fiz no finalzinho da aula passada. E a gente foi para o R, né? E lá no R a gente analisou os dados do Enem de 2016, de matemática e redação, e a gente fez histogramas dessas variáveis. Foi isso que a gente fez no final da aula passada. Bom, hoje eu vou começar a aula, tá? Falando de um outro gráfico, tá? De novo, é um gráfico que não é mais assim utilizado, tá? No dia a dia, mas eu preciso falar para vocês dele só porque ele é muito conhecido e é um gráfico que vão esperar que você saiba, ok? Se você vai fazer uma prova aí fora de estatística, as pessoas esperam que você saiba que gráfico é esse. Então, eu vou mostrar só por isso. Mas eu acho muito difícil, quase impossível, que você acabe usando ele nas outras disciplinas do curso, tá? Então, mas eu vou apresentar para vocês e vou dizer como que eu quero que vocês guardem essa informação nessa disciplina, o que que eu vou estar preocupado nessa disciplina sobre esse gráfico, tá? Esse gráfico é o ramo e folhas. Ah, só um detalhe, né? Eu esqueci de mostrar aqui, ó. Lembra aquele exemplo da aula passada que tinha os preços de carros à venda nos Estados Unidos? Deixa eu voltar aqui para a gente enxergar. Esse aqui, ó. Lembram desse gráfico aqui, desse dot plot? Eu só queria mostrar para vocês também, antes de chegar no próximo gráfico, que é o de ramo e folhas, mostrar como é que você mostraria esse dot plot aqui por meio de um histograma. E ele está exatamente aqui, ó. Esse é o histograma dos preços de 93 carros à venda nos Estados Unidos em 1993. No eixo X, você tem os preços em milhares de dólares, e no eixo Y, você tem as densidades. Tá? Então, aqui você consegue ter uma noção da distribuição. Você vê, por exemplo, essa classe aqui, que é a classe que tem maior frequência, tá? Que tem a maior frequência relativa também. E lembrando que a área dessa figura aqui fica exatamente igual a 1, ok? Então, a gente consegue calcular aqui, né, qual é a proporção de carros que eram vendidos
com preço acima de 30 mil dólares. Como é que você faz essa conta? É só você pegar a área dessas barrinhas aqui, do 30 até o final. Do 30 aqui até os 70 quase, né? 65, mais ou menos. Ou seja, 65 não, né? 65. Aqui as barrinhas estão de 5 em 5, né? Então, aqui é dos 50 aos 55, aqui dos 55 aos 60 e aqui dos 60 aos 65. Então, você tem que pegar as áreas aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. Sendo que 2 barras aqui, ó, estão com área 0, ok? Porque não tem frequências. Então, na prática, é a área de 5 barrinhas que você tem que pegar para encontrar a proporção de carros que custaram mais de 1.000 dólares, ok? Dúvidas aqui no histograma? Se alguém escreveu alguma coisa, não? Não. Tudo bem? Posso falar do ramo e folhas? Tranquilo. Posso? Vocês podem usar o chat para responder, tá? Se não quiser falar, pode usar o chat para responder, mas eu preciso de uma resposta. Se vocês têm dúvidas, está tudo bem até aqui? Estão me ouvindo bem? Professor, tá me ouvindo? Eu estou ouvindo muito mal. Alguém falou agora no microfone e eu ouvi praticamente, quase não ouvi. Eu estou com o volume máximo aqui, eu não ouvi a voz da pessoa, tá? Ok? Eu estou vendo o chat, pelo menos. Bom, então vamos lá. Gráfico de ramo e folhas. Eu vou deixar esse exercício aqui para depois, tá? Gráfico de ramo e folhas. Basicamente, tá? O que a gente... Só um pouquinho. Certo aqui, eu achei que eu tinha pulado um, mas tá tudo bem. O ramo e folhas, tá? Basicamente, você vai pegar cada uma das suas observações e vai dividir ela em 2 partes, tá? Uma parte que vai se chamar ramo, uma parte que vai se chamar folha. Qual é a grande questão do gráfico de ramo e folhas? Não tem uma regra muito clara para definir o que você vai fazer, como que você vai dividir a sua observação, mas, por exemplo, você pode pegar o número 25, tá? E falar que o número que representa as dezenas, que é o número 2, vai ser um ramo, tá? E o 5, que representa a unidade, vai ser uma folha. E aí você faz o seguinte, você vai fazer uma barra vertical, tá? Algo desse tipo assim, ó. Eu já vou dar esse exemplo aqui, mas ele é basicamente uma barra vertical, tá? Onde você separa um número em 2 partes. Se você está falando, por exemplo, do número 50, esse primeiro número que está aqui, ó, o 5 na esquerda e o 0 na direita, pode representar o número 50, certo? Então, voltando aqui, basicamente é isso que você faz. Você separa cada um dos números, um pedaço dele à esquerda e um pedaço dele à direita da barra, tá? Quando você tem muitas observações, o que vai acabar acontecendo? Se você tem muitas observações com o mesmo ramo, por exemplo, eu tenho o número 25, o número 26, o número 29 na minha amostra, ou na minha população, eles vão acabar sendo colocados no mesmo ramo. E eu vou ficar com mais números nesse ramo. Quanto mais números eu tiver no mesmo ramo, significa que eu tenho maior frequência associada àquele ramo, tá? Ainda está meio esquisito, eu sei que isso é assim mesmo, a gente vai ver um exemplo agora com os dados do Enem, mas eu vou mostrar no caso aqui das 30 peças de alumínio primeiro, tá? Lembra desse exemplo da aula passada? Isso aqui era a dureza de 30 peças de alumínio. O que eu vou fazer? Eu vou ter que dividir cada observação aqui em 2 partes. Um ramo e uma folha, tá? Eu vou fazer primeiro dessa forma aqui, ó. Eu vou truncar esses valores, eu vou omitir as casas decimais e vou trabalhar simplesmente com dezenas de unidades. Então, o número 53,0 vai virar para mim ramo 5, folha 3. O número 70,2 para mim vai virar ramo 7 e folha 0. Ok?
Eu vou fazer essa divisão e vou omitir os décimos. Tá legal? Como que vai ficar isso? Um ramifolhas, então, é basicamente um conjunto com os ramos aqui, ó, colocados em ordem crescente. Então, se as minhas observações aqui estão indo de 50,7, que era a menor, até 95,4, o meu ramo aqui que está representando as dezenas vai ser o 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu vou ter aqui, ó, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí eu vou colocando as observações em ordem crescente. Qual é a menor observação que eu tenho? 50,7. Como é que ele vai entrar? 5 e o 0 vai entrar aqui. Quem é a minha segunda menor observação? Vamos ver aqui. A segunda menor observação é essa daqui, ó. 51,1. Então, isso aqui representa para mim o ramo 5, folha 1. Então, ele vai entrar aqui, ó. Esse 1 aqui, ó, é o número 51. Quem é esse daqui? É o 52. Aqui, tem 3, 3, 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho 3 observações com o valor 53 nos dados. Vamos olhar lá. Eu tenho essa primeira aqui, ó, 53. Deixa eu ver onde é que está a outra. Aqui, ó, tem outra, 53,4. E eu devo ter outra, aqui, 53,5. Essas 3 estão representadas aqui. Certo? E eu faço a mesma coisa com os outros números. Então, quando eu chegar no 59, tá? Eu termino esse ramo e vou para o ramo dos 60. Ok? Então, cheguei no ramo dos 60, eu vou olhar lá. Deve ter um 63, um 64, um 67 e 2 69 lá nos meus dados. Até chegar na minha última observação, que é 95,4. Ela vai aparecer aqui com o 9 e o 5. Certo? Todo mundo entendeu esse exemplo de como é que monta um ramo e folha simples para essas 30 observações aqui? Sim. Sim? Agora vamos lá. Como é que você tem que olhar para esse ramo e folhas, tá? Vocês estão vendo que o ramo 5 foi o ramo que teve a maior frequência, porque eu tive aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso daqui não deixa de ser, tá? Um histograma, só que deitado, como se você virasse a cabeça para olhar, né? E visse aqui uma primeira barra com essa altura, uma segunda barra com essa altura, uma terceira barra aqui, que é a segunda barra mais alta, essa barrinha aqui e uma barrinha mais baixa. Você está olhando basicamente essa figura aqui, só que deitada, inclinada para a direita. Todo mundo conseguiu ver isso? Ele dá a mesma ideia. Então, da mesma maneira que você vai analisar essa imagem aqui, tá? Esse histograma, é como você analisa esse ramo e folhas aqui. Todo mundo conseguiu enxergar? Sim. Agora vamos lá, pensem comigo aqui. Qual é a grande desvantagem desse gráfico? O que vocês acham? A mesma histograma de dados? No histograma você perde informação? Vamos lá. O histograma, tá? O histograma você perde alguma informação, tá? Mas, por exemplo, olhando para esse histograma aqui, o título está dizendo que tinha 30 peças. Mas se eu tivesse 1 milhão de observações e eu não tivesse colocado no título, você tinha como saber quantas observações você tinha só olhando para o histograma? Quantas observações eu usei para fazer esse histograma? Eu tenho como saber isso? Não. Não, não tenho, né? Eu vou aqui para o R, vou mostrar aqui no R. Lembra que esses dados aqui eram dados de 15 mil escolas, né? Mas se você não soubesse disso e fizesse um histograma aqui, vou colocar aqui, ó, histograma de dados na parte de matemática e vou colocar as densidades. Prob igual a 2. Vou fazer o gráfico aqui. Deixa só eu colocar uma do lado da outra. Aqui. Olhem para o gráfico que está aqui na direita. Tá? Todo mundo está olhando aqui? Eu não tenho como saber
que 15.000 observações geraram esse gráfico. Se fossem 1 milhão, 15.000, 50, 1 bilhão, o gráfico é o mesmo. Eu continuo com as informações relativas de proporção, que são as áreas que tem aqui, mas eu não sei o tamanho. Ou seja, esse gráfico aqui serve para qualquer tamanho. Agora, o que aconteceria se você fizesse um ramo e folhas para 1 milhão de peças? O que ia acontecer se você fizesse isso? Ia ficar inviável, ficar difícil. Imagina você colocando os números empilhados aqui. Imagina que você tivesse 500.000 folhas nesse primeiro ramo. Qual seria a largura dessa figura aqui? Você ia ter que fazer de uma forma que não iam aparecer os números. Você ia ter que reduzir tanto o tamanho para enxergar que ia ficar basicamente pontinhos assim, né? Iam ficar uns pontinhos pretos, tão pequenininho para você enxergar os números, certo? A grande dificuldade do ramo e folhas é que ele não foi feito para um número muito grande de observações, certo? Isso aqui foi feito numa época antiga, tá? Agora vamos lá. Eu já digo os outros detalhes associados ao ramo e folhas, mas o básico dele é isso, tá? É montar dessa forma aqui, e a grande desvantagem é muitas observações, inviável utilizar ele. Então, hoje em dia, com Big Data, com o mundo que a gente está vivendo hoje, é praticamente inviável trabalhar com ramo e folhas, tá? Mas ele me ajuda numa coisa. Vocês perceberam que os dados estão ordenados aqui? Sim. E olha só que fácil, né? Se eu perguntasse para vocês assim, quem é a maior observação? Ela está aqui, ó. Tirando as casas decimais que eu cortei, eu não precisava ter cortado, eu podia ter deixado aqui. Ele ia ficar um pouco maior, mas eu podia ter deixado. A maior observação é o 95. A menor observação é o 50, certo? Se eu perguntasse assim para vocês, quem é a 10ª menor observação? Quem é a 10ª menor observação? Você vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 10ª menor observação é 55. Certo? Então, assim, nessa disciplina, tá? Eu não vou pedir para vocês construírem para mim, na mão pelo menos, não vou pedir um ramo e folhas. Posso até pedir numa lista de exercícios para vocês fazerem ele em casa e saber fazer. Mas eu não vou pedir numa avaliação que você faça isso aqui para mim. Mas o contrário eu posso pedir. Ou seja, se eu der para vocês um ramo e folhas, eu quero que vocês saibam me dizer o que está aqui dentro, certo? Então, algumas medidas estatísticas são calculadas utilizando posições das observações. Eu vou precisar, por exemplo, da maior observação, da menor, da quinta menor. Isso vai ter quando a gente estiver trabalhando com estatística descritiva. Então, o gráfico dessa forma aqui, um ramo e folhas assim, ele vai ser útil para a gente para encontrar a posição das observações, certo? Todo mundo entendeu? Até para calcular uma medida, né? Olhem para cá, é muito chato olhar isso aqui e procura aqui para mim, quem é a 8ª menor observação? É sacanagem eu colocar isso na prova para vocês, né? Se eu colocar isso aqui numa prova e diz assim, vamos lá, quem é a 10ª menor, quem é a 20ª menor? Pô, vai dar um certo trabalhinho para vocês de organizar isso. Se eu apresento assim, vocês já têm os dados organizados, certo? Então, esse é o meu trato com vocês aqui. Nessa disciplina, você precisa entender o que é o ramo e folhas para saber usar ele, certo? Você pode tirar informação daqui. Quem é a classe mais frequente, tem mais coisas que dá para tirar daqui, tá? Mas eu não vou pedir para construir na mão. Combinado? Combinado. Então tá. Olha só, outra forma que geralmente é feita, para você ver como ainda vai ficando esquisito o negócio, tá? Vocês estão vendo que na hora que eu defini que o ramo era representado pelas dezenas, automaticamente eu defini o número de ramos que eu tenho.
Definir o número de ramos é a mesma coisa que definir o número de classes numa tabela de frequências. É o mesmo problema, tá? Se você fizer dessa forma aqui, aí você pensa assim, poxa, não gostei. Eu queria mais classes. Eu queria fazer dos 50 aos 55 e depois dos 55 aos 60, dos 60 aos 65. Se você quisesse fazer assim, como é que os livros e os softwares geralmente mostram para você? Dessa forma aqui, ó, tá? Ele coloca algum símbolo para diferenciar dois ramos que têm o mesmo número iniciando. Então, por exemplo, olhando para cá, é o mesmo ramo e folhas, tá? Só que esse daqui eu estou usando como ramo, tá? Números que vão dos 50 ao 55, depois dos 55 ao 60 e assim por diante. Então, vamos lá. Aqui, né? O que representa esse último número aqui, ó? É o 54. Quando eu for para o 55, eu vou para a linha de baixo, eu vou para o ramo de baixo. Esse segundo ramo aqui vai do 55 até o 59, né? Lembrando que o intervalo é sempre aberto na direita. Quando eu chegar no 60, eu vou para o ramo de baixo, ok? Então, esse daqui seria um modo, é como se você pegasse uma tabela de frequências e colocasse mais classes, ok? Essa daqui tinha 5 classes, tá? E essa daqui tem 10 classes, ok? Agora, uma coisa muito importante. Olhem o que aconteceu aqui no penúltimo ramo, tá? E é a única coisa que vocês podem errar. Olhem a diferença do primeiro ramo para o penúltimo ramo, tá? Estão vendo que no primeiro ramo eu coloquei um 0 aqui, né? O que é esse 0 aqui? É a observação 50,7. Foi esse 50 aqui que virou esse 0 aqui. Aqui, ó, no 90, eu não tenho nenhuma observação entre 90 e 95, certo? Se vocês olharem aqui nos dados, a gente pula do 80 e alguma coisa, né? 87, eu não sei se tem um maior, peraí, deixa eu ver aqui. Não, a maior aqui é 87, tá? Então, eu pulo do 87 direto para o 95. Então, eu não tenho nenhuma observação que está no intervalo de 90 até 94, 94,9. Não tem. Então, como não tem, a gente tem que colocar o ramo e não colocar nada aqui na direita. Qual é o erro comum? Algumas pessoas vão no automático e colocam um 0 aqui. Aí, na cabeça da pessoa, ela mistura com aquela ideia de não tem ninguém nesse ramo, então é 0. Não. Aqui no ramo e folhas, a gente não está contando. A gente está colocando cada observação aqui. Então, se não tem observação, você não coloca nada. Ok? E aí você vai analisar esse gráfico, e o que vai ser esse buraco aqui? Vai ser a mesma coisa que um buraco desse tipo aqui, ó. Certo? Ou seja, não tem ninguém ali. Qual é a frequência relativa naquela parte ali? 0. Qual é a frequência absoluta? 0. Mas você tem que deixar o espaço. Se você não deixar o espaço, tá? Se você olhar aqui e pular essa parte aqui e botar o 95 aqui embaixo, seria um erro igualzinho ao erro de pegar essa aqui, ó, e jogar ela para a esquerda para grudar com essas anteriores aqui. Você não pode fazer isso. Você tem que manter uma escala aqui embaixo, tá? Então, essa escala que está aqui embaixo está associada com essa escala vertical aqui, ó, dos ramos. Então, deixa em branco. É o único cuidado que você tem que ter, tá? Todo mundo entendeu aqui? Sim. Tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês no R, tá? Eu vou mostrar para vocês como que fica um ramo e folhas aqui no R, tá? Para essas 15 mil observações aqui. Vai ficar meio esquisito, mas vamos lá. Aqui no R, você chama stem, tá? Simplesmente você coloca stem e coloca a sua variável. Vou colocar aqui dados matemáticos. Se você fizer isso daqui, ele sabe que é para fazer um ramo e folhas. Ok? Então, vou dar um Enter aqui. E olha lá. O meu ramo e folhas. Tá? O que significa esse ramo e folhas aqui? Eu vou até colocar para a direita. Ele está omitindo informações. Olha que bizarro que ficou. São 15 mil, certo?
Só de curiosidade, quem era a menor observação que a gente tinha? Isso aqui são notas de matemática. Qual era a menor observação que a gente tinha em matemática? 372,4. Estão vendo? 372,4. Como é que foi que o R fez a divisão aqui? Ele pegou 372 e ele vai trabalhar com ramos representando centenas, certo? São centenas. E depois a folha são as dezenas. Então, esse 7 que está aqui, ó, tá? Ele representa 370. É o que daria para você tirar desse ramo e folhas aqui, porque ele omitiu, certo? As unidades e omitiu as casas decimais. Ele pegou esse número aqui, ó, o 372, e vai trabalhar só com o 37. Todo mundo entendeu? Sim. Então, quem é a segunda observação? 38 é alguma nota que vai entre 380, certo? E 389,9. Ele botou 8 aqui. Estão vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 13 oitos aqui. Quer dizer que tem 13 escolas com nota entre 380 e 389,9. Certo? Depois ele bota esse 9 aqui. O que é esse 9 aqui? É uma escola que tirou nota 390. Ou 395, 399, eu não sei, porque eu estou omitindo a unidade. Certo? Agora, olha o que acontece. Como são muitas observações, ó, aqui ele ainda conseguiu contar, parou aqui. Ó. Mas quando chega na segunda linha, estão vendo que tem 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. O que são esses dois 4 aqui? Esse primeiro 4 representam notas que vão de 400 até 449,9. Esse terceiro ramo aqui são notas de 450 até 499,999, assim por diante. Olhem só essa quantidade de zeros que tem aqui. Ele está dizendo para a gente que tem tantas escolas aqui, ó, você vai contando, e depois ele bota um sinal de mais. Sabe o que representa isso aqui? Que ainda tem 4.067 folhas para a direita que ele não consegue te mostrar. Ele está omitindo para te poupar. Certo? Porque eu tenho muitas observações. Ok? Então, esse é um caso, quando a gente tem muitas observações, que falha utilizar o ramo e folhas, tá? Mas eu vou mostrar mais algumas coisinhas aqui. Se você fizer stem, tá? Que é o que eu tinha colocado ali, e botar vírgula 2, vou aumentar esse número aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele colocou agora uma outra divisão. Olha essa divisão que está aqui que eu fiz, ó. Agora ele pegou. O que é o primeiro ramo? Tá? Vai do 360 até o 379,9. Ok? Então, quem é esse primeiro número aqui? 362. Quem é esse daqui? 366. Quem é esse daqui? 368. Tá? E assim por diante. Então, ele está colocando agora dessa forma. Vamos ver como é que ficou na direita aqui. Ainda assim, tem muitos ramos aqui que tem folhas omitidas. Tá? Tem um detalhe aqui. Deixa eu só ver a menor aqui. Tem uma diferença. Espera só um pouquinho. 864... Eu só estou achando estranho porque que ele... Eu acho que ele acaba arredondando a última observação. Mas, enfim, o ponto é, não foi feito para se fazer com essa quantidade de observações aqui, tá? Você pode também dividir isso aqui, ó, 0,5. Coloca menos, tá vendo? E aí essa daqui fica com mais folhas ainda. Ok? E tem como você aumentar, né? Se você aumentar isso daqui... Deixa eu ver se eu colocar... Eu não sei até onde vai esse negócio. Ó, aqui coloquei com 10 ali. Não, com 5, né? Começa a ficar um negócio bem esquisito, tá? Mas você pode brincar de ficar aumentando aqui
para ver se alguma hora para de omitir. Tá? Mas eu acho que ele sempre vai acabar omitindo, porque são muitas observações. Ó. Com 10 ainda não foi. Tá? Ainda não foi com 10. Então, vamos ver se eu colocar 20 aqui. É a última, tá? Vamos ver com 20. Aqui ele está fazendo um ramo em folhas com muitos ramos. Muitos, muitos e muitos ramos, né? Olha só. A primeira observação, a segunda, assim por diante. Vamos ver aqui se tem alguma que ele precisou omitir, né? Vamos ver aqui na direita. Ainda precisou omitir. Aqui tem 110 folhas omitidas. Mas, enfim, vocês estão vendo que não adianta muito olhar um gráfico desse tipo aqui, ó, o tamanho dele. Certo? Não ajuda muito. Então, esse exemplo aqui, tá? É só para mostrar para vocês como é que vocês fazem isso no R, tá? Usando esse comando stem. Se vocês tiverem qualquer dúvida de um comando no R, tá? Você pode escrever assim aqui, ó, help e o nome do comando. Quando você faz isso, ele abre uma janela aqui em HTML, tá? Vai abrir o seu navegador e vai abrir um help online que ele tem, que apresenta para você os detalhes da função. Tudo que a função faz, as opções que você tem para escolher e, geralmente, um exemplo embaixo. Ok? Então, isso tem para qualquer função no R, você tem isso sempre. É só você colocar help e o nome da função. Ok? Mas como aqui não é um curso de R propriamente dito, eu vou pular essa parte aqui. Todo mundo entendeu? O ramo e folhas? Sim. Viram que ele é uma coisa bem arcaica, né? Mas, é como eu disse, você sendo estatístico e saindo andando pela rua aí, as pessoas vão achar que você sabe fazer um ramo e folhas. Se você for fazer um concurso público, ainda tem muito, muito isso. Ainda tem muito lugar aí que cobra ramo e folhas, tá? Então, eu estou apresentando mais de curiosidade para vocês saberem, mas isso aqui, hoje em dia, a gente está abolindo, tá legal? Então, agora, uma última coisinha, eu vou deixar esse aqui, tá? Só para vocês fazerem a conta, tá? E aí a gente faz depois isso, pode fazer na próxima aula, enfim, nada demais. Mas é um exemplo aqui, ó. Se alguém desse esse histograma aqui para vocês, tá? Tem parafusos produzidos. Nem precisa saber essa informação aqui de 120, tá? Pode até esquecer isso aqui. Imagina que isso aqui é um histograma e aqui estão as alturas. Eu coloquei o número exato aqui, porque só pelo eixo você não ia saber as densidades. Qual é a proporção de parafusos com largura entre 1,5 cm, tá? E 1,7 centímetros? Qual é a proporção de parafusos com essa largura? E aí você tem que fazer essa continha aqui, nada demais, tá? Mas façam ela e depois me... Ok? Como está gravando, você pode congelar aqui a tela para olhar depois, ou pode pegar direto esse arquivo aqui nas notas de aula, que eu coloquei lá no repositório, e vocês podem fazer essa conta. Ok? Posso encerrar essa parte, ou vocês têm alguma dúvida? Professor, uma pergunta do Átila no chat. Ok, obrigado. Átila, adicionar as porcentagens às barras do histograma pode ser considerado má prática? Olha, eu nunca vi fazer isso, tá? Eu acho assim, você acaba poluindo um pouco, tá? Se você só colocar esse percentual ali dentro, uma pessoa que olha o seu gráfico, ela pode olhar para aquilo ali e não entender muito bem. Ela pode achar que a altura da barra representa o percentual. Eu acho que pode acabar confundindo ela de achar que você está fazendo um gráfico com frequências relativas, tá? Então, não é comum a gente fazer isso, tá bom? Não vou dizer que está errado, mas não é comum, tá bom? Tem uma apresentação do Pedro, tá? Que é um professor da ENSE, que fala sobre dicas de como fazer gráficos. Eu vou passar para vocês, tá? Eu vou deixar isso lá no repositório, que ele tem vários exemplos e várias dicas legais de como evitar problemas em gráficos, tá? Eu vou colocar lá. Ok, Átila? Tudo certo? Então, tá bom.
Então, façam esse daqui. Eu vou tirar aqui a minha tela. E agora, finalmente, a gente vai começar na parte um pouco mais quantitativa do curso. A gente já estava fazendo gráficos, né? Mas agora a gente vai começar com as nossas famosas medidas de posição ou de tendência central, tá? Então, o que é a ideia aqui? Alguém deu para você um conjunto de dados. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Uma tabela, um gráfico. Você vai tentar olhar o padrão geral dos seus dados, vai olhar a distribuição. A gente faz isso com os gráficos ou faz isso com uma tabela, tá? Que foi o que a gente viu até agora. Mas aí alguém chega para você e fala assim, olha só, eu quero um número que represente o meu conjunto de dados. Eu quero um número, certo? Quando a pessoa te pedir um número para representar o conjunto de dados, ela está te pedindo uma medida de posição ou de tendência central associada a esse seu conjunto de dados. E é isso que a gente vai ver aqui. A gente vai ver as mais famosas, tá? Que basicamente vão ser média, moda, mediana e quantis, tá? E você já tem uma boa noção disso, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui as principais vantagens e desvantagens de cada uma dessas medidas. Quando usar, quando não usar, quando é que dá ruim, quando é que não dá ruim, é basicamente isso que a gente vai começar a ver. Tá legal? Então, o que são medidas de posição, tá? Elas são representações de um valor central, certo? Elas representam um resumo numérico da sua distribuição dos dados, ok? Geralmente, elas vão estar bem no centro da sua distribuição, tá? Geralmente, nem sempre, tá? Dependendo da medida, ela não fica no meio, mas elas tendem a se localizar bem no centro da sua distribuição, tá? As mais usuais são média, aritmética, mediana e moda. Eu não sei se vocês lembram lá não sei, do ensino médio, existem vários tipos de médias, tá? Existem vários tipos de médias. Eu vou colocar aqui rapidamente, tá? Vou aqui para o quadro, só para comentar aqui, porque são coisas bem simples, tá? Mas se eu dissesse para vocês assim, que eu tenho observações, né? Só um pouquinho. Aqui, eu tenho 2 e tenho 3, certo? Se eu pedisse para vocês a média aritmética, certo? Que é a que a gente vai acabar trabalhando aqui num curso de estatística muito mais pelas propriedades algébricas que ela tem, o que você fazia até hoje, assim, né? Você ia pegar essas observações aqui, ia somar e dividir por 3, certo? Então, se você... Correto, né? Então, se você faz aqui, ó, a sua média, vou botar um azinho embaixo, a aritmética, você vai fazer simplesmente, né? 1 mais 2 mais 3 e dividir por 3, certo? Essa aqui é a média que vai interessar para a gente e que vai interessar para vocês numa graduação de estatística 99% das vezes, tá? Só que existem várias médias, ok? Existem médias ponderadas, tá? O que é uma média ponderada? Eu vou acabar falando disso em algum momento, mas a gente tem outras médias. Se você quiser calcular uma média ponderada, por exemplo, você pode dizer assim, ó, aquele 1, 2, 3. É o 1, só que ele tem peso, ele tem um peso maior que as demais observações. Ele tem, por exemplo, peso 10. Certo? Então, eu vou fazer 1 vezes 10. Mas a segunda observação tem um peso um pouco mais baixo. Ela tem um peso 5. 2 vezes 5. E, por fim, a minha terceira observação tem o menor peso de todas, tá? Você faz 3 vezes, vou dar um peso 1 para ela. Se você fizer essa soma aqui e depois você dividir pelo somatório dos pesos, ok? Vamos pensar, os pesos aqui foram 10, 5 e 1. Então, você teve um somatório de pesos de 10 mais 5, 15, mais 1, 16.
Se você dividir isso daqui por 16, tá? Você vai estar fazendo o que a gente chama de uma média ponderada. É uma média que vai ficar muito mais próxima do 1, tá? Do que dos demais valores, porque ele deu um peso muito grande para o 1. Se você colocar peso igual para todo mundo, se você colocar, por exemplo, peso 1 para todo mundo, dá exatamente igual à média aritmética. Porque vai ficar 1 vezes 1 mais 2 vezes 1 mais 3 vezes 1 dividido pela soma dos pesos, que é 3. Dá exatamente a mesma coisa. Okay? Essa é uma outra média que a gente acaba vendo. Vê bem menos do que a aritmética, mas é uma média. Tá? Existe também, por exemplo, a média geométrica. Tá? Como é que seria a média geométrica? Média geométrica. Tá? Média geométrica, você faz o produto das observações. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1 vezes 2 vezes 3. São 3 observações que eu tinha, 1, 2 e 3. Você faz o produto das 3, o produtório que a gente chama das 3, tá? E tira a raiz disso daqui. Só que você vai tirar a raiz cúbica, ok? Você não vai tirar a raiz quadrada. Você multiplicou 3 valores, você vai tirar a raiz cúbica. Tirar a raiz cúbica é a mesma coisa que elevar a 1/3, certo? Ou, né, vou colocar na notação mais usual que você talvez viu lá no ensino médio, né? Você faz assim, ó. 1 vezes 2 vezes 3. Se você tivesse 10 observações, certo? Aqui seria a raiz, né? A raiz décima, vamos dizer assim, ou seria o produtório das suas 10 observações elevado a 1 sobre 10. Ok? Isso é média geométrica. Essa média aqui, ó, quando é que ela vai dar problema para a gente? Imagina que uma das observações é 0. Quanto é que dá a média geométrica se uma observação for 0? Zero. Vai dar 0. Ok? Então, ela foi feita para observações que não tem 0. Tá? Se tiver 0, vai dar ruim isso aqui. E existem outras médias. Tá? As mais conhecidas são essas e ainda tem a média harmônica. Certo? Que basicamente é o inverso da média dos inversos. Tá? Então, o que é isso? Né? É você fazer o seguinte, ele é o inverso da média dos inversos. Então, se você fizer isso aqui, né? Quem é a primeira observação? É 1. Então, o inverso de 1 é 1. Mais a segunda observação foi 2, né? Então, você vai fazer meio. E a terceira observação é 3. Você vai fazer 1/3. Você vai fazer a média. Aqui embaixo, no denominador, está a média dos inversos. E depois você faz o inverso disso. Ok? Isso seria a média harmônica. Tá? Mas eu só estou apresentando isso aqui, mais a título assim, de curiosidade. Nessa disciplina aqui, o que vai acabar aparecendo é basicamente média aritmética e média ponderada. Só que a média ponderada vai aparecer com outro nome, tá? Mas são essas duas aqui que importam para a gente, porque elas têm boas propriedades algébricas. A gente consegue fazer contas com isso aqui mais fácil do que no caso da média harmônica e no caso da média geométrica. Tá? E tem outras médias, mas essas são as mais conhecidas. Ok? Então, eu vou definir isso aqui, que vocês já têm uma intuição associada. Eu vou definir isso daqui agora. Ok? Como eu disse, existem muitas medidas de posição, mas a gente vai focar nessas aqui. Mediana e moda pode ser que vocês já tenham ouvido falar também, mas a gente vai falar devagarinho sobre cada uma delas. Vamos começar, né, com a média aritmética. Tá? Primeiro, o que é a média aritmética? Tá? Então, vamos começar com alguma notação aqui, começar a preparar vocês para o que vocês vão ver muito ao longo da graduação. Primeira coisa, a gente costuma dar uma letra, tá, para a média aritmética, uma letra grega.
tá? A letra grega que a gente costuma usar para representar a média, tá? É a letra grega Mi, que se escreve mu, M-U, tá? Mas é a letra Mi. Isso aqui é o M grego, como se fosse equivalente ao M grego, certo? E ela é dada pelo quê? Pelo somatório, e essa aqui vai ser uma outra notação que a gente vai começar a usar, é o somatório das nossas observações dividido pelo número de observações, tá? Eu já vou falar um pouquinho sobre essa notação aqui, eu vou me deter um pouquinho nesse slide, tá? Sempre que você estiver trabalhando com uma população, tá? A gente vai dizer que essa população tem tamanho N maiúsculo. E a gente vai fazer a média aritmética somando cada uma das nossas observações, da primeira até a enésima, até a última, e dividindo por N maiúsculo, certo? Quando a gente estiver trabalhando com uma amostra, a gente também vai somar as observações que a gente tem, só que a gente vai usar essa notação aqui, ó. O tamanho da amostra sempre vai ser Nzinho, ok? Então, você vai se perguntar, estou com população ou estou com amostra? Estou com população, a notação usual, Nzão. Estou com amostra, população, a notação usual, Nzinho. Outra coisa, quando você calcular a média de uma amostra, existe uma outra notação universal utilizada. A gente não usa a letra grega Mi para representar a média quando a gente tem uma amostra. A gente usa o famoso X barra, tá? E agora eu vou falar dessa formulazinha aqui e vou para o quadro. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu descer aqui. Como é que vai funcionar? Imagina que você tem uma variável que é a altura dos alunos, ok? Então, como é que a gente costuma fazer? A gente escreve assim, x, só um pouquinho, que hoje minha tela aqui, acho que estou precisando limpar minha tela, está meio ruim o quadro. Tá? X representa a altura dos alunos, vou colocar aqui de vocês, tá? Dos alunos da disciplina de Introdução à Estatística. Certo? Essa variável, qual é o tipo dela? Qual é o tipo? Todo mundo concorda? Deixa eu ver se alguém escreveu no chat. Ninguém escreveu, mas tudo bem. Quantitativa, mas quantitativa é metade da resposta. É quantitativa o quê? Quantitativa. Contínua, certo? Não é discreta, é contínua. Tá legal? Qual é o nível de mensuração dessa variável? Vamos lá. Existe aqui um zero inerente? Uma pessoa que tem altura zero é porque ela não tem altura? Não. Eu posso falar que uma pessoa tem o dobro da altura de outra? Posso. Certo? Ou seja, apesar da gente não falar muito, mas aqui tem um zero inerente, tem um zero natural. Então, a altura dos alunos da disciplina de Introdução à Estatística é uma variável com nível de mensuração de razão. Ok? Porque tem esse zero inerente. Dá para calcular razões entre valores. Ok? Como é que esses dados vão aparecer para vocês? Eles vão aparecer do tipo assim, você vai abrir um Excel da vida, vai abrir um arquivo, e você vai ter assim, ó, ID. O que é o ID? É o identificador, tá, do indivíduo, ou seja, a primeira pessoa da lista de chamada, a segunda pessoa da lista de chamada, a terceira, assim por diante, certo? E isso daqui vai até o número, acho que era 67 nessa turma aqui, eu vou botar aqui 67, tá? Se eu estou interessado somente nos alunos dessa disciplina, isso representa uma população. Ok? Se isso representa uma população, esse carinha aqui, ó,
o 67 é o meu Nzão. Todo mundo entendeu isso? Se eu tratasse essa turma como uma amostra de alunos da ENSE, esse 67 seria o Nzinho, seria o N minúsculo. Ok? Vamos lá. Aí, além disso, teria uma outra coluna em que você teria assim, ó, X. Aí eu pegaria lá, primeira pessoa da sala tem 1,72 m. Vamos imaginar que a altura está em centímetros. A segunda pessoa tem 1,60 m. Vamos imaginar que eu botei uma casa decimal aqui. E assim por diante, até eu chegar numa última pessoa da sala aqui que tem 1,56 m. Peraí, não tem aquele ponto ali, porque eu estou botando em centímetros. Ok? Todo mundo entendeu? Esse meu X aqui, ó, ele representa as minhas alturas. Ok? Então, quem é o meu X1? Se eu pegar aqui a minha observação X1, vou colocar aqui minúsculo. Geralmente, a gente usa minúsculo para o valor observado. X1 é a primeira observação que eu tenho, que foi aquele que eu botei lá, que era 172. 172. Quem é o meu X2? Né? É o 60,5. Certo? Até chegar no X67, que foi o 156, né? Que eu acho que eu coloquei lá. Vamos ver se foi isso que eu coloquei. Foi, 156. Todo mundo entendeu? Então, a minha primeira observação eu vou chamar de X1. A minha segunda de X2. Não é a menor de todas. É simplesmente a primeira que está no meu banco de dados. Ok? É o meu X1, assim por diante. Eu botei aqui 67 valores de X. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo. O que significa calcular a média, né? Calcular a média, eu estou com uma população, então eu vou colocar a letra Mi. Eu tenho que somar todas as observações. Então, eu vou ter que fazer lá exatamente o que está ali, né? Vou ter que fazer 172 mais 160,5 mais... Eu vou ter que fazer essa conta toda aqui até chegar na última, que foi 156, e vou dividir por quanto? Pelo 67. 67. Ok? O que acontece? Aqui, aquilo que está ali em cima, 172, 160,5 até o 156, nada mais é do que escrever x1 mais x2 mais x3 mais assim por diante até o x67. Ok? Dividido por 67. Tá legal? E a notação que a gente usa para essa soma aqui, né, nada mais é do que escrever somatório de x i, onde o i varia de 1 até 67, tudo isso dividido por 67. Todo mundo entendeu aqui a notação? Sim. Tá? Você sempre vai colocar essa letra grega aqui, que é o nosso sigma maiúsculo, tá? Essa letra grega aqui, indo, né? Vai ter um índicezinho, tem que botar o índice aqui, que é para eu saber que esse somatório aqui representa essa soma que está aqui em cima. Ok? Essa aqui é com 67 observações. Então, vamos voltar lá para o quadro. Se você tem Nzão observações, é somatório de xi para i indo de 1 até n, tá? Dividido aqui por n. Se for uma amostra, o que vai mudar? Só vai mudar que o nzão vira nzinho e a gente vai usar essa notação aqui de barra. A gente não está calculando a média de uma variável x,
então a média dela é chamada de x com uma barra em cima. A gente fala x barra, quando é uma amostra. Todo mundo entendeu essa fórmula aqui? Sim. Deixa eu perguntar aqui. Todo mundo já está acostumado a trabalhar com somatório? Já tinha visto isso? Isso aparece no ensino médio em algumas disciplinas. Acho que aparece em física, aparece na parte de eletricidade em física. Eu lembro que tinha isso lá na parte de resistências, enfim, tinha que fazer uns somatórios lá, bem especialmente, né? Então, prepare-se, porque a partir de agora, em estatística, você vai usar muito somatório, tá? Não só somatório, como produtório, mas eu vou deixar o produtório para depois, tá? Então, antes da gente continuar, eu preciso falar para vocês, dar um nivelamento básico de somatório, bem básico, de algumas coisas que você tem que saber sobre somatório, tá? Então, vamos para o quadro, para a gente nivelar e tirar as dúvidas aqui. Então, vamos lá. Sempre que você tiver somatório, tá? De uma constante. Vamos imaginar que K é uma constante. Por exemplo, K é o número 7. Ok? K vezes xi e indo de 1 até n. Certo? O que representa isso daqui? Isso é a mesma coisa que K vezes x1 mais K vezes x2 mais 3 pontinhos até K vezes x n. Tudo bem até aqui? Todo mundo concorda aqui? Tudo bem? Então, o que acontece? Vocês estão vendo que esse K aqui está multiplicando todo mundo, né? Eu poderia, então, escrever isso daqui como sendo K vezes x1 mais x2 mais x3 mais xn. Todo mundo concorda? Sim. Então, se você olhar para essa expressão aqui, você vai concluir que é a mesma coisa que K vezes somatório de xi para ir indo de 1 até n. Ou seja, se você encontrar um somatório, estão vendo que aqui tem um i, né? Esse i aqui está indexado no somatório, né? O somatório tem i. Mas esse k aqui é uma constante que não está indexada com esse i. Ela é sempre o mesmo valor. Você pode tirar ela do somatório, ela sai de dentro do somatório. Ok? Então, ela fica assim, ó. Você tira ela daqui de dentro e faz k vezes o somatório. Essa é a primeira propriedade que é importante você saber, tá? Então, um exemplo disso, né? Vamos colocar aqui. Se você tiver, vamos botar assim, exemplo, né? Se você tiver somatório de 10xi e indo de 1 até n, isso é a mesma coisa que 10 vezes o somatório de xi e indo de 1 até n. Ok? Tudo bem? Ok. Outra coisa que você tem que saber sobre somatórios. Vou botar um tracinho aqui. Se você tiver somatório de xi mais yi e indo de 1 até n. Deixa eu só apagar esse i aqui. Vou fazer de novo. Isso aqui é como se fosse assim. Imagina que você pegou peso e altura dos alunos. Eu vou fazer a soma de peso com altura. Então, o que esse somatório está me dando? Quem é a primeira observação? Quem é o primeiro termo desse somatório?
é x1 mais y1. Mais. Quem é o segundo termo desse somatório? É x2 mais y2. Quem é o terceiro? Assim por diante. Vou até colocar um parênteses aqui, só para a gente enxergar que isso era o primeiro termo, esse era o segundo termo, até chegarmos no último termo, que é xnzão mais ynzão. Tudo bem até aqui? Todo mundo concorda? Sim. Só que o que acontece? Quando você tem a soma, você pode trocar a ordem das parcelas aqui, né, que não vai alterar o resultado da soma. Então, ao invés de somar x1 com y1, x2 com y2, eu poderia somar todos os x primeiro e somar com todos os y depois. Ou seja, essa soma aqui é a mesma coisa que fazer x1 mais x2 mais até xnzão mais y1 mais y2 mais, falta aqui, mais ynzão. Todo mundo concorda? Sim. Ok? Se isso é verdade, então, no final das contas, eu posso escrever como sendo somatório de xi e indo de 1 até nzão, mais somatório de yi e indo de 1 até nzão. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Que o somatório da soma é igual à soma dos somatórios. Tudo bem até aqui? Tudo. Outra coisa importante. Se fosse a diferença, será que daria também? O que vocês acham? Se fosse a diferença, se aqui fosse xi e aqui fosse menos yi, como é que ia ficar isso aqui? Vocês concordam que ia ficar x1 menos y1 mais x2 menos y2 mais x3 menos y3 mais. Ia ficar assim, né? Quando você tivesse essa soma, eu vou botar aqui embaixo, só para vocês enxergarem que eu vou usar outra propriedade em cima. Tá? Se fosse assim, ó, somatório de xi menos yi. Meu quadro hoje aqui, não sei por que não está pegando direito, mas vou resolver depois, tá? Imagine isso aqui. Somatório de xi menos yi. Eu vou enxergar isso daqui da seguinte forma. Eu vou enxergar isso daqui como sendo somatório de xi mais menos yi. Posso fazer assim? Tem problema isso aqui que eu fiz? Não. Não. Não tem problema, né? Aí vamos lá, eu vou usar a propriedade anterior. Isso aqui é uma soma, certo? Isso aqui é uma soma. Se isso aqui é uma soma, somatório da soma é a soma dos somatórios. Então, eu vou fazer isso aqui como sendo somatório de xi mais somatório de menos yi e indo de 1 até n. Concordam? Sim. Agora uma pergunta. Menos yi não é a mesma coisa que menos 1 vezes yi? Exato. Né? Deixa eu botar aqui. Ou seja, o primeiro aqui eu vou repetir. E vamos olhar o segundo, né?
Esse menos aqui é a mesma coisa que pegar os y e multiplicar por menos 1. Né? Só que eu tinha mostrado para vocês aqui, logo no começo, que quando a gente multiplica um somatório, cada termo por uma constante, eu posso colocar essa constante para fora do somatório. E essa constante aqui é qualquer constante, certo? Até vou colocar aqui. É bom a gente lembrar que esse constante aqui é um número pertencente aos reais. Ou seja, pode ser positivo ou negativo. Dá no mesmo, certo? Se ele pode ser positivo ou negativo, isso significa que esse menos 1 que está aqui pode sair do somatório e vir aqui para fora. Então, é a mesma coisa que fazer menos, colocando menos 1 para fora, somatório de y e indo de 1 até n. Ou seja, o somatório da soma é a soma dos somatórios e o somatório da diferença é a diferença dos somatórios. Tudo bem? Sim. Todo mundo entendeu? Agora vamos lá, os dois casos que geralmente dá confusão e que vocês não podem errar. Eu não vou demonstrar, eu vou só mostrar o que não é, certo? Se você tiver o somatório de xi dividido por yi, para ir variando de 1 até n, certo? O que é isso aqui? É x1 sobre y1 mais x2 sobre y2 mais x3 sobre y3, assim por diante. Isso é diferente de somatório de xi dividido por somatório de y. Certo? Ou seja, eu não vou aqui demonstrar que é diferente, eu só quero que vocês já saibam que não é igual. Tá? Então, você não pode passar o somatório aqui para dentro. Colocar um somatório no numerador e dividir pelo somatório no denominador. São coisas distintas. Todo mundo entendeu isso? Sim. Tá? Outra coisa, se é verdade para a razão, também é verdade para o produto. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo é, se aparecer na frente de vocês somatório de xi vezes yi, um produto, somatório de xi vezes yi, para ir variando de 1 até n. Isso é diferente do somatório de xi para ir indo de 1 até n, vezes o somatório de yi para ir indo de 1 até n. Ok? É diferente. Não pode passar o somatório para dentro do produto, nem para dentro de uma razão. Todo mundo entendeu isso? Sim. E agora, a última, que vocês costumam errar. Isso aqui é o básico do somatório. Se você entendeu isso aqui, você vai conseguir levar a disciplina em boa parte do curso. Tá? A última. A última é a seguinte. Quanto vale isso daqui? Ó? Quanto vale isso daqui? Zero? Não, não é zero. Eu estou fazendo uma soma. Tá? 7. Vamos lá. Professor, você deixou o N ali de propósito? Oi? Você deixou o N ali em cima de propósito? Não, não é de propósito. É a conta. Apareceu isso aqui na sua frente. Qual é a resposta? 7, professor. Quanto? 7. Não é 7. Mais 28. 0. Oi? Então é 0. Vai ser igual.
Não é 0. Alguém Não tem parei de chutar. 28. Dê uma olhada no chat lá que alguém acertou lá. Tá? E 7n. Tá? Isso daqui, vocês concordam que esse 7 é uma constante? Sim. Se você pegar esse 7, ele pode sair do somatório, certo? Eu vou tirar ele do somatório. Mas quando você tira uma coisa, 7 tirou daí, o que sobra, né? Aquilo ali é como se fosse 7 vezes o quê? 7 vezes quanto que dá 7? Eu vou mostrar de duas formas, tá? 1. Isso daqui também é verdade. Tá? Só para ficar claro, isso aqui também é verdade. Então, para facilitar a vida, não precisava esse passo aqui, tá? Para facilitar a vida, eu quero que vocês enxerguem esse daqui, ó. O que representa isso? Esse pedacinho aqui. Ó. Somatório de 1 para ir indo de 1 até n é como se você estivesse fazendo uma soma de n termos, cada um deles iguais a 1. Ou seja, isso que está aqui é a mesma coisa que 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes. Quanto que dá essa soma? Vai dar n, né? N. Essa soma, só a parte vermelha aqui, ó. Se você somar 1 n vezes, vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes. Isso vai dar n. Então, no final, você vai ficar com 7 vezes n. Ok? Todo mundo entendeu isso? E a regra geral é essa daqui, ó. Sempre que você tiver somatório de uma constante e indo de 1 até o número que for, sempre vai dar o número que está em cima vezes o k. Porque isso aqui é a mesma coisa que fazer k mais k mais k mais k n vezes. Então, isso aqui é a mesma coisa que n vezes... Peraí, n vezes k. Ou k vezes n, dá no mesmo, né? Enfim, mas essa daqui é a propriedade que eu queria que vocês guardassem, porque não é muito intuitivo, assim, quando você olha a notação, é o erro comum, tá? Somou uma constante n vezes a constante. Professor, Oi? no caso, se o i for diferente de 1, então essa propriedade não se aplica, né? Vamos lá, boa. Muito boa essa daí, né? Se você tivesse assim, né? Somatório para ir variando de 2 a 5, de 8. Olha que coisa esquisita, né? Espera aí que tá muito ruim esse meu quadro aqui hoje. Espera aí. Tá falhando ali, mas é o 2, tá? Isso aqui é um somatório que tem quantos termos? Né? Ele começa no 2, 3, 4, 5. Ele tem 4 termos. Esse somatório é uma soma de 4 termos. Só que os 4 termos são iguais. Então, você só precisa pensar quantos termos tem essa soma, tá? Então, sempre... Ó, cuidado, tá? Cuidado aqui é o seguinte. Quando você tem uma soma aqui indo de 1 a n, quantos termos tem essa soma? Qual é a conta que você tem que fazer, né? É o de cima menos o de baixo mais 1, certo? Ou seja, n menos 1 mais 1, que dá n, são n termos. A mesma coisa aqui, ó. Quantos termos tem essa soma? 5 menos 2, 3, mais 1, 4, certo? Só como uma regra de bolo. Uma receita de bolo. É o de cima menos o de baixo mais 1, tá? Só que você pode pensar também, né? É só fazer o 2, o 3, o 4 e o 5. São 4 termos. Então, isso daqui é a mesma coisa que 8 mais 8 mais 8 mais 8.
Todo mundo entendeu? Então, isso aqui não é 5 vezes 8, é 4 vezes 8. Porque eu comecei do segundo, não comecei do primeiro. Todo mundo entendeu? Não é usual aparecer isso aqui, tá? Não é usual. Geralmente vai aparecer começando aqui do 1. Certo? Para quem fez a pergunta. Entendi. Geralmente vai começar do 1 e vai ser N aqui, não vai dar problema. Tá bom? Então, também teria como aparecer somatório de xi, sendo o i, por exemplo, 32 até n? Poderia. 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 Aí seria o mesmo caso, seria só começando, tipo, x, n menos 31, por aí vai. Tem várias coisas, tá? Você pode fazer somatórios do tipo assim, ó. Somatório para ir indo de 1 até n menos 1, de x e mais 1. Você pode ter assim, ó. Quem é o primeiro termo desse somatório? Você vai ter i igual a 1. Então, vai ser x1 mais 1. O primeiro termo é o x2. Eita, peraí. x2. Todo mundo entendeu? Primeiro, eu substituí o i por 1. Quem é o segundo termo desse somatório? O segundo termo desse somatório é quando o i é igual a 2. Então, vai ficar 2 mais 1, 3. Então, é o x3. Entendeu? Nossa. E agora, vamos pensar no último. Quem é o último termo desse somatório? Aqui, o i vai de 1 até n menos 1. Estão vendo? Quando o i assume o valor n menos 1, aqui vai embaixo vai ser n menos 1 mais 1. Vai dar quanto? Xn. Peraí, faltou 3 pontinhos aqui no meio, né? Que aquele é só o último. Todo mundo entendeu o primeiro e o último aqui? Eu comecei no 1, começa aqui com 1 mais 1, 2. Terminei no n menos 1, vai ser n menos 1 mais 1, n. Entenderam? Sim. E outra coisa que costuma acontecer é o somatório começar no 0, mas ele pode começar em qualquer termo aqui, tá? O que importa é, esse é o primeiro e esse aqui é o último. O último valor e o primeiro que vão ser substituídos nesse índicezinho i aqui, ó. Tá aqui embaixo. Tá legal? Tudo certo? Certo, pessoal? Certo. Só para vocês já não querendo assustar, porque é normal isso aqui, tá? Mas eu garanto para vocês que o olho de vocês vai se acostumar com isso. Quando você chegar, por exemplo, em probabilidade 2, você vai se acostumar com esse tipo de coisa aqui, ó. Somatório para ir indo de 1 até n, somatório para j indo de 1 até m, de x e j. Você vai começar a trabalhar com coisas assim, tá? Isso aqui é um somatório duplo, onde a primeira observação aqui é o x11, mais, depois vai ser x12, depois x13, até chegar x1m. Aí depois vem x21, x22, x23, até x2m. E no final de tudo, você vai chegar no xmm, certo? Mas não se preocupem, não vai aparecer isso aqui nessa disciplina, só para vocês saberem que dá para misturar somatórios, vai aumentando, tá? Muitas fórmulas em estatística usam isso aqui e vocês vão se acostumar. Elas vão vir aos poucos, para vocês irem digerindo aos poucos. Ok? Professor, Ninguém tem dúvida? Deixa eu ver no chat lá, tá tudo bem? Se a constante K for negativa, pode dar problema no sinal? Não, não dá problema, tá? Tem que somar sempre mais um. Isso, é aquilo ali, 5 menos
5 menos 3 mais 1 seria, naquele exemplo, se eu fizesse para o i indo de 3 a 5, tá? O Rafael que me perguntou ali. Se fosse somatório para i indo de 3 a 5, o número de termos seria, né, o 3, o 4 e o 5. São 3 termos. É exatamente 5 menos 3 mais 1. Tá bom? Mas, de novo, não se preocupe. Eu não vou fazer nessa disciplina somatório que não comece no 1. Nessa disciplina aqui, o somatório sempre vai começar no 1. Quando você passar em cálculo e chegar em probabilidade 1, você vai ver o somatório começar em outros lugares. Mas aqui, em introdução à estatística, o somatório sempre começa no 1. Tá bom? Então tá, já fizemos um nivelamento de somatório. Tá? O mais importante, então, né, vamos só para recapitular rapidamente, isso aqui. Somou constante, é a mesma coisa que a constante vezes o número de termos do somatório. Somatório do produto não é o produto dos somatórios. Somatório da razão não é a razão dos somatórios. Mas somatório da diferença é a diferença dos somatórios. Somatório da soma é a soma dos somatórios. E multiplicar uma constante ao somatório, ela sempre sai multiplicando do somatório. E ela pode ser positiva ou negativa, não importa. Ok? Feito o nivelamento, vamos voltar para os slides. Tá? Então, agora que vocês já entenderam somatório, essa é a melhor notação para usar para média aritmética. Tá? E mi para a população, x barra para a amostra. Tem outra coisa que está escrita aqui também. Olha o que está escrito aqui. Ó. Em uma analogia com massas, a média corresponderia ao centro de gravidade da distribuição de frequências. O que significa isso? Tá? Eu vou fazer uma analogia com vocês aqui. Eu vou fazer um desenho para vocês enxergarem isso que eu estou falando. Vamos para cá. Imaginem que você faz uma maquete, certo? Você pega um histograma, você tem um conjunto de observações e faz um histograma. E aí você faz o gráfico aqui. Imagina que você fez esse gráfico aqui, certo? Aqui está o eixo Y, esse é seu histograma. Tudo bem até aqui? Tá tudo bem? Sim, sim. Agora imaginem que você faz esse histograma, só que você faz uma maquete, você faz uma peça de madeira fininha assim, que representa essas barrinhas aqui. E vamos imaginar que os eixos agora vão desaparecer e você guardou essa figura para você. Então, você separou a figura. Você fez de maquete, de madeira, e você fez essa figurinha aqui. Você fez exatamente aquela figurinha ali. Vamos imaginar que ficou um negócio aproximadamente assim, certo? E vamos imaginar que você vai colocar o seu dedo aqui embaixo para tentar equilibrar essa figura, de forma que ela não caia nem para a direita, nem para a esquerda. Que ela fique equilibrada no seu dedo. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Imagine eu pegar aquela figura ali e tentar equilibrar ela no meu dedo. Certo? Estão entendendo? Sim. A pergunta é, onde você colocaria o dedo? Se você colocar o dedo aqui, ó, vocês concordam que a figura vai cair para a esquerda? Sim. Se você colocar o dedo aqui, ela vai cair para a direita. Se essa figura for bem regular, não é o meu caso aqui, eu fiz um desenho bem tosco, mas se ela fosse bem regular, de forma que tivesse a mesma subida aqui e a mesma descida, se ela fosse bem simétrica, vocês concordam que eu ia ter que colocar o dedo bem no meio aqui para poder equilibrar? Sim. Isso representaria o centro de gravidade dessa distribuição. Tá? Por outro lado, vamos imaginar o seguinte.
tem figuras que ficam com o comportamento mais assim, ó. Muitas barrinhas para lá, tá? Quando você tem uma ponta muito grande para um lado, se você fosse colocar o dedo aqui exatamente no meio, não ia dar muito certo. Você acaba tendo que colocar o seu dedo mais ou menos aqui assim, para equilibrar uma figura dessas, certo? Um pouco mais para a esquerda do que o meio, mas também não é aqui perto da barra mais alta. Se você colocar o dedo perto dessa barra mais alta, o que vai acontecer com essa figura aqui? Ela vai cair para a direita, certo? Você acaba tendo que compensar, vai um pouquinho, não fica tão perto dessa distância aqui, mas também não é no meio da figura. Então, essa visão do histograma e você tentando achar onde é que é o centro de gravidade dele, aonde pegar o centro de gravidade é onde vai dar mais ou menos a média. Tá? Então, se isso aqui é um eixo, né? Imagina que isso aqui é um eixo, certo? E está variando aqui de 0 até 100. A média vai estar exatamente nesse ponto aqui, que seria abaixo de 50, vai estar, sei lá, 40 e alguma coisa. É o que vai dar a sua média. Entenderam? Sim. Analogia? Então, é isso que está escrito aqui, ó. Analogia com massas, ela corresponde ao centro de gravidade da distribuição de frequências. Dúvidas? Posso passar? Alguém comentou alguma coisa? Professor. Então, vocês estão calados. Alguém botou um desenho lá. Tá bom, valeu, Átila. Mas é essa a ideia, tá? Valeu. Então, vamos lá. O que mais que eu tenho que falar aqui? O que acontece quando você tem dados agrupados numa tabela de frequências? Tá? Quando você tem dados agrupados numa tabela de frequências, lembrem, sempre que a gente faz uma tabela de frequências, a gente perde informação. Vocês já estão lembrados disso. Tá? Mas ainda assim, dá para calcular a média com os dados numa tabela de frequências. Como que você vai fazer isso? Tá? Você vai utilizar essa expressão que está aqui da média. Você vai fazer o somatório dos xis multiplicados por esse fzinho i, tá? Que representa a frequência observada da iésima classe. E esse x que está aqui, ó, você não sabe mais quem são os x. Você não tem mais o valor. Esse x aqui vai representar o ponto médio do intervalo da iésima classe. Deixa eu pegar aqui uma... Peraí. Deixa eu pegar na 2 aqui. Espera só um pouquinho. Aula 2. Vamos colocar aqui. Peraí. Cadê a da... Aqui, ó. Olhem para essa tabela que está aqui, ó. Como que eu faria para calcular a média da dureza das 30 peças de alumínio, tá? Se a gente usar a fórmula que a gente viu até o momento, a gente pegaria aqui, ó. Aqui estão as 30 observações. Como é que eu calcularia a média? 53 mais 70,2 mais 84,3 mais a soma dos 30 valores e dividiria por 30. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Sim. Agora, o que acontece? Digamos que você transformou os seus dados nessa tabela aqui, ó. Quem é a menor observação? Alguém sabe me dizer aqui, olhando só para essa tabela, quem é a menor observação que a gente tem aqui? Não tem como. Não tem como saber. Quem é a maior observação? Não tem como saber. Essas 11 observações que estão aqui dentro, eu sei se elas estão mais perto dos 50, mais perto dos 60, se elas estão bem distribuídas, eu consigo saber? Não consigo saber. Eu só sei que tem 11 aqui dentro, certo? Como que eu vou calcular a média da dureza das 30 peças nesse exemplo aqui?
Então, vamos olhar para lá. Cadê? Ah, não, está aqui mesmo, né? Peraí. Estava aqui mesmo, deixa eu tirar aqui. Vou tirar a tela cheia. Eu vou vir para cá. Você vai utilizar essa fórmula que está aqui, ó. Vamos assumir que é população, tá? Se é população, você vai fazer o somatório, tá? Olha o que está escrito aqui, ó. Para dados agrupados em uma tabela de frequências com M classes. Então, quem é M aqui? M classes. Quem é M nessa tabela? Seria 5? 5. Muito bem. O M aqui é 5, certo? Então, vou colocar aqui no quadro para a gente enxergar. Nesse exemplo da dureza, tá? A gente teria essa fórmula aqui, ó. Somatório para ir variando de 1 até M. Note que agora não é mais N, não é mais aquele N do número de observações, tá? É simplesmente Mzinho. De quem? Fi, Xi sobre M. Então, a primeira coisa que a gente identificou é que aquele M ali, tá? É 5, ok? E aí, o que você vai fazer? Quem é X1? Quem é X1? Vamos olhar lá. O que está dito aqui? Ó. Xi representa o ponto médio do intervalo da iésima classe. Ou seja, é o meio do intervalo da classe. Certo? Então, vamos olhar para cá. Aqui. A primeira classe. Quem é o ponto médio desse intervalo aqui? Quem é que está no meio desse intervalo? Era para ser 55. 55. Ok? Então, o que a gente vai fazer ali? Vai ser 55 vezes, tá? Aliás, deixa eu só... Vou botar na mesma ordem que está aqui, né? Aqui está Fi vezes Xi. O que é o Fi? É a frequência observada da iésima classe. Então, a primeira classe tem frequência observada de 11. Então, vai ser 11 vezes o Xi. Quem é o Xi? 55. Mais. Todo mundo entendeu? Quem é o meu segundo termo desse somatório? É o F2x2. Quem é o F2? A segunda frequência, 5. E quem é o meu segundo ponto médio aqui de intervalo? 65. Ok? Todo mundo está entendendo? Sim. Então, isso aqui vai ficar 11 vezes 55, mais 5 vezes 65, mais, deixa eu ver os números lá, 8, 5 e 1, né? Então, é 8 vezes 75, e eu já esqueci. 8, 5 e 1. Depois, 5 vezes 85, e depois 1 vezes 95. E tudo isso aqui, vamos voltar aqui, está sendo dividido por quem? Quanto? 30. Esse Nzão aqui, né? Nzão é o número de observações. Então, eu tenho que dividir isso aqui tudo. Espera só um pouquinho. Deixa só eu colocar assim, para ficar no tamanho certo aqui. Isso aqui é dividido por 30. Essa é a média que a gente está fazendo. É 30 porque é o número de frequência? É a frequência acumulada? Não, vamos lá. Olhando para a fórmula, vamos pensar primeiro assim, pela fórmula é N e acabou. Agora, por que dá isso aqui? Essa é a intuição que eu vou dar para vocês agora. Olhem o que a gente está fazendo, tá? Eu vou dar a intuição, aí você me diz se respondeu a sua pergunta ou não, tá bom? Olhem para cá. Eu não sei o valor dessas 11 peças, da dureza dessas 11 peças, concordam? Eu só sei que elas estão entre 50 e 60. Então, eu vou assumir que essas 11 peças aqui, tá?
tem uma dureza de 55. Então, é como se eu pegasse o 55 e desse um peso 11 para ele. Certo? Qual é o segundo valor que eu tenho de frequência, de dureza? Eu não sei qual é o valor dessas 5 aqui, mas eu sei que é alguma coisa entre 60 e 70. Eu vou usar o 65 para representar elas. Então, eu vou colocar o 65 e vou dar que peso para esse número? Eu vou dar o peso que ele tem em relação à frequência com que ele ocorre. Peso 5. E vou fazer isso com todas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a média ponderada dos pontos médios ponderada pela frequência. E lembre, quando a gente faz uma média ponderada, a gente sempre vai dividir pela soma dos pesos. Se os pesos são as frequências, a soma dos pesos tem que ser o somatório das frequências. E o somatório das frequências sempre dá o número de observações. Então, isso daqui, uma tabela de frequências, quando você calcula a média para uma tabela de frequência, para dados agrupados numa tabela de frequências, é como se você estivesse fazendo uma média ponderada de cada um dos pontos médios das classes. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Respondi a sua pergunta? Sim. Entendi. Tá? Agora, olhem o seguinte. Ou seja, olha a importância, né? Lembram aqui nesse caso, a gente fez 2 tabelas de frequência, né? A gente fez essa tabela aqui e a gente fez essa daqui primeiro, lembram? Essa daqui não está igual, também tem 5 classes, mas não está igual, tá vendo? Os pontos médios dessas classes aqui não são iguais aos pontos médios dessas classes aqui, ó. Tá? Dessa daqui, quem é o ponto médio dessa classe aqui? Qual é o comprimento dessa classe aqui? Aliás, aqui até dá, né? Porque o comprimento eu pensei que fosse 10, mas não. O comprimento aqui é 9, certo? Todo mundo está vendo? Sim. O comprimento é 9. Então, o ponto médio vai ser 50,5 mais 4,5, que dá exatamente 55. Todo mundo concorda? Sim. Ou seja, se você calcular a média da dureza das 30 peças para essa tabela aqui, ó, vai ser 55 vezes 10 mais 65 vezes... Não, aqui não vai ser 65, não. Aqui vai ser mais 4,5, vai dar 64. Certo? 64 vezes 4, ok? Depois aqui vai dar 73 vezes 8. Depois aqui vai dar 82 vezes 6. E aqui vai dar 91 vezes 2. Todo mundo entendeu isso? Sim, sim. E vocês concordam que vai dar um número diferente? Fazendo aqui ou fazendo aqui? Sim. Vai dar diferente. Ou seja, quando você agrupa os dados numa tabela de frequências, você perde informação. Quanto menos classes você tem aqui, tá? Mais perda de informação você tem e mais distante a média calculada aqui vai dar da verdadeira média que seria calculada se você usasse os dados brutos. Entenderam? Sim. Tá? Agora o seguinte, percebam outra coisa aqui. O que acontece quando você tem essa soma aqui? Veja se vocês concordam comigo. Dá para a gente abrir essa soma dessa forma aqui, ó. O primeiro termo eu poderia fazer como sendo 11 sobre 30 vezes 55 mais 5 sobre 30 vezes 65 mais. Concordam comigo que dá para abrir isso aqui dessa forma? E aí no final aqui, depois de somar a última, vai ser 1 sobre 30 vezes 95. Me digam se vocês concordam comigo aqui.
Posso fazer isso aqui? Pode. Posso. Todo mundo está enxergando? Acompanhando, pessoal? Sim. Sim. Feedback. Obrigado. Sim. Tá? Então, agora, vamos olhar o que a gente acabou de escrever aqui. Quando a gente pega uma frequência e divide pelo número de observações, o que a gente tem? Quando pega uma frequência e divide pelo número de observações, o que a gente tem? Frequência relativa? Frequência relativa. Certo? Vamos olhar lá de novo aqui. O que representa esse 0,367 aqui? É 11 sobre 30. O que é esse 0,167 aqui? É 5 sobre 30. 0,267, 8 sobre 30 e assim por diante. Todo mundo entendeu? Tudo bem aqui? Sim. Ou seja, dá para calcular a média... Pode voltar ali, por favor? Oi? Pode voltar ali, por favor, no exemplo que você acabou de fazer no quadro. Esse aqui? Ou lá no quadro? No quadro. Lá no quadro. Tá? Eu apenas fiz isso aqui, né? Se eu tenho uma soma, né, dividido por 30, é a mesma coisa que o primeiro termo sobre 30 mais o segundo termo sobre 30 mais cada um dos termos sobre 30. Só que o primeiro termo sobre 30 é a mesma coisa que 11 vezes 55 sobre 30, que é a mesma coisa que 11 sobre 30 vezes 55. Certo? Só que 11 sobre 30 é exatamente esse 0,367 aqui, ó. Todo mundo está vendo? Sim. O que a gente está fazendo aqui, ó, nada mais é do que escrever. Deixa eu agora aumentar de novo aqui, botar em preto. O que é esse primeiro termo que está aqui, ó? Esse primeiro termo que está aqui nada mais é do que a frequência relativa da primeira classe vezes o ponto médio da primeira classe. Todo mundo está enxergando? A segunda observação é a mesma coisa que a frequência relativa da segunda classe vezes o ponto médio da segunda classe. Até você chegar... Espera só um pouquinho aqui. Sai daqui, gente. Não quero isso. Eita. Só um pouquinho. Sai daqui. É que eu fui muito para o canto aqui, abrir as configurações do computador. Vamos lá. A última, que é o FR5, que é a última classe, vezes o X5. Então, vamos aqui só tirar o zoom. Eu estava querendo mostrar para vocês que essa fórmula que eu estou fazendo, que é uma média ponderada, ela pode ser feita substituindo esse FI. O que é esse 11 aqui? O 11 é o FI. O que é o 30? É o N. Se você fizer FI sobre N, dá o FRI. Certo? Ou seja, eu estou saindo dessa coluna aqui para essa coluna aqui. Todo mundo entendeu isso? Sim. Então, vamos olhar aqui para a fórmula agora. Quando você escreve desse jeito aqui, ó, é quando você sabe o número de observações. Você tem aqui os FIs em cima e o N embaixo. Mas você pode transformar esse FI e esse N como sendo FRI vezes XI. Certo? Então, por essa fórmula que está aqui na direita, eu estou dizendo que a média, nesse exemplo das 30 peças, poderia ser calculado de que forma? 0,367 vezes 55, mais 0,167 vezes 65, mais 0,267 vezes 75, e assim por diante, usando só essa coluna aqui, ó. Todo mundo entendeu?
Dá no mesmo. Usar essa ou usar essa. A única diferença é que usando essa daqui, ó, você vai dividir por n no final. Usando essa daqui, você não divide. Né? Então, olha lá a fórmula. Tá? Todo mundo entendeu isso? Sim. Sim. Sim? Agora eu vou mostrar isso aqui para vocês com as propriedades que a gente acabou de fazer, sem colocar números. Tá? Só para vocês enxergarem para que serve a gente saber as propriedades dos somatórios e o algebrismo que eu disse para vocês, né? Se você escreveu isso daqui, ó, somatório de FI, XI, para ir indo. Só um pouquinho, que esse meu quadro hoje está demais. Vamos lá. I igual a 1 até M sobre N. Vocês concordam que isso aqui é a mesma coisa que o 1 sobre N multiplicando um somatório? É a mesma coisa que 1 sobre N multiplicando um somatório, concordam? Sim. 1 sobre N é uma constante? Sim. 1 sobre N é uma constante. Se ele é uma constante, ele pode entrar e sair do somatório a hora que ele quiser. Então, esse somatório aqui é a mesma coisa que fazer isso aqui, né? Eu vou escrever de uma outra forma aqui, ó. É como se fosse 1 sobre N vezes aquele somatório ali. E indo de 1 até M de FI XI. Agora eu vou pegar essa constante aqui e vou jogar lá dentro, certo? Quando eu jogar lá dentro, o que vai acontecer? Vai ficar somatório de FI sobre N XI, para ir indo de 1 até N. Ok? Só que o que acontece? Fi sobre N é a definição de frequência relativa. Então, o que eu estou dizendo é que quando você pega Fi e divide por N, é a mesma coisa que ter a sua... Está falhando aqui, né? É a mesma coisa que ter a sua frequência relativa da iésima classe. Então, isso aqui tudo é igual a somatório de F, RI, XI, para ir variando de 1 até N. E aí não tem mais N na história. Entenderam? Sim. Aí vamos lá. Qual é a utilidade prática de uma e da outra? Se você conhecer o N, dá no mesmo você fazer ou assim ou assim. Mas se eu der para vocês uma tabela de frequências em que só aparece a frequência relativa e não aparece o número de observações, você não vai conseguir usar essa fórmula aqui, ó. Porque você não vai ter o N. Mas você vai conseguir usar essa fórmula aqui, porque você vai ter a frequência relativa. Ou seja, a lição que eu estou dando aqui é que você pode calcular a média para dados agrupados numa tabela, mesmo sem saber quantas observações tem. Por exemplo, aqui no R. Vamos para o R. Onde é que está meu R? Deixa eu abrir a janela. Lembram disso aqui? Sim. Da maneira que está aqui, ó, dá para calcular a média. Veja se vocês concordam comigo. Olhando para cá, eu sei quantas observações tem? Não. Não. Vamos pensar. Isso aqui é a mesma coisa que uma tabela? Vamos pensar. Isso é uma tabela? Tem classes aqui? Tem. A primeira classe está variando de quanto a quanto?
350, 400. Isso. Então, quem é o ponto médio da primeira classe? 375. Todo mundo concorda? Que aqui, ó, é como se fosse 350. Então, o ponto médio aqui é 375. Aqui a segunda classe, ela está indo de 400 a 450. Então, o ponto médio aqui é o 425. Concordam? Sim. Ou seja, com esse histograma aqui, eu sei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 11 barras, eu tenho 11 classes. Eu tenho 11 pontos médios, concordam? Sim. Agora, imagina que você pegasse a altura de cada barra aqui e você olhasse a densidade. Eu, com essa densidade aqui, com essa base, eu consigo saber as frequências relativas? Consegue. Consigo, né? Lembrem, o que é a frequência relativa no histograma? É a área. É a área de cada barrinha. Eu só preciso saber a altura e a largura. Cada barra aqui tem largura 50. E a altura depende do valor aqui no eixo Y, mas é a área de cada uma, certo? Ou seja, como é que eu faria para calcular a média de matemática só com base nesse gráfico? Seria 375 vezes a área dessa barra, mais 425 vezes a área dessa barra, mais 475 vezes a área dessa barra, e assim por diante. E eu estaria usando exatamente essa fórmula aqui. Todo mundo entendeu? Sim. Ou seja, eu já vou avisar desde agora, tá? Eu vou colocar com probabilidade 1, com 100% de chance, eu vou colocar numa avaliação de vocês um histograma e vou pedir a média. Certo? E eu não vou dizer quantas observações tem. Então, uma grande lição de hoje que vocês estão aprendendo é, mesmo sem saber quantas observações eu tenho, somente com base num histograma, eu consigo calcular a média. E dá para calcular praticamente qualquer coisa de estatística com um histograma. Tá? Essa é a notícia aqui. E aí, só para finalizar, olhem a anotação quando tem uma amostra. O que muda aqui de população para amostra? O que mudou na fórmula? Oi? Nada? Teve duas coisinhas que mudaram. O N. O N, que agora na amostra é Nzinho, mas é só notação, tá? Porque é mais a interpretação. Para fins de cálculo, dá no mesmo. Você vai somar todos os valores de xi que você tem e dividir por N, que é o que você tem. E outra coisa que mudou, de novo, é a notação, né? Mi para a população, x barra para a amostra. Nada demais. Mas a fórmula é exatamente a mesma. Se olhar para essa fórmula do lado direito aqui, ó, ela é igual essa fórmula aqui do lado direito, mas essa daqui não. Ok? Todo mundo entendeu? Professor, Oi. a frequência relativa no histograma seria como se fosse a densidade? Não, ela é a área. Ela é a área. Tem que lembra dessa relação aqui, ó. A densidade da iésima classe é a frequência relativa da iésima classe pela amplitude da iésima classe. Certo? Então, por exemplo, naquele gráfico lá, a amplitude é a largura de cada barra. Certo? Então, como é que você encontra a frequência relativa? Você multiplica a densidade pela amplitude. Só que a amplitude é a base daquele retângulo. E a densidade é a altura. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó, é base vezes a altura. Densidade vezes a largura, que é a amplitude. Então, a área, né, tem que ser a frequência relativa, porque ela é base vezes a altura. Vem dessa expressão aqui. Certo?